no FM, também no aplicativo Band Play e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. Numa parceria da Rádio Bandeirantes e também da TV Bandeirantes, nós vamos apresentar aqui o Band Negócios. O nosso convidado hoje é o Gustavo Azzolini. Ele é diretor da Faculdade de Americana, empresário, diretor-geral da FAM, responsável por transformar uma empresa familiar na faculdade que hoje tem mais de 30 cursos. Eu quero agradecer demais a sua presença, Gustavo. Obrigado por participar aqui do Band Negócios. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa história. Eu queria que você começasse falando desse complexo, então, que é a FAM, a Faculdade de Americana. A FAM é uma faculdade que foi fundada há 28 anos atrás, né? Eu cheguei há 23 anos na FAM, nós tínhamos 3 cursos. A FAM foi fundada pelo professor Florindo Corral, e quando eu cheguei lá, uma instituição ainda pequena, familiar. Ele falava familiar, eu falava que não, que era só ele, né? Não tinha família. E eu entrei ali dando um palpite, né, dentro dessa administração, e conseguimos, ao longo desses anos, aprovar mais de 50 cursos, né? Hoje a FAM se destaca em sendo um dos maiores complexos educacionais no interior do estado de São Paulo, na condição de faculdade isolada. Somos uma instituição sem fins lucrativos, filantrópica, que já conseguimos formar em torno de 24 mil alunos ao longo desses 28 anos, sendo desses 4 mil alunos bolsistas integrais. Hoje nós temos em torno de 7.500 alunos, dos quais em torno de 1.100 alunos bolsistas. A maioria deles ingressaram na faculdade através do sistema ProUni. E conseguimos, né, dentro da aprovação desses 50 cursos ao longo desses 22 anos no qual estou na instituição. Entrei na instituição, fui trabalhar no marketing. Do marketing eu fui entender um pouco o que era a instituição de ensino. Até então só tinha sido aluno, né? Estava do lado de cá, no lado da carteira. Daí passei pelo marketing, passei pela secretaria, pelo financeiro, até assumir a direção administrativa, e depois fiz a sucessão com o falecimento do professor Florindo na pandemia. Há quase 6 anos eu assumi a direção geral da instituição. Destes 50 cursos, nós temos 48 cursos em operação. Esse ano abrimos 48 turmas em 34 cursos diferentes. Então, assim, uma instituição que ao longo dos anos vem crescendo, principalmente no ensino presencial. Bom dia. Você comentou sobre a pandemia e, de fato, foi um período desafiador, principalmente na área de ensino. Como que foi esse processo durante a pandemia para a faculdade e hoje, depois de alguns anos, como é que foi o processo de recuperação? A pandemia, eu acredito que tenha sido um divisor de águas, não só no ensino, mas acho que para no mundo todo passou pela pandemia e teve que se reinventar. E na educação isso teve 2 frentes. Eu vou falar o meu ponto de vista até particular. Com a chegada da pandemia, houve a migração maciça para o online, né? Um processo que já tinha sido iniciado no Brasil alguns anos atrás, antes da pandemia, e com a pandemia. Eu acredito que até 2019 o Brasil devia ter no ensino superior, em torno de 20% do seu alunado no ensino superior, no ensino à distância. Para ter uma ideia, hoje esse número já chega a 60%. 60% dos alunos matriculados no ensino superior estão hoje cursando na maneira online. A FAM, quando chega a pandemia na FAM, nós tivemos que implantar a aula no modelo online. Uma bagunça no primeiro semestre, né? Depois do lockdown ali, 17 de março, uma confusão. Era professor dando aula por grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, Teams, e não tinha uma padronização. Ninguém sabia o tempo que ia durar a pandemia, quantos dias, e depois passamos para meses. E daí, passado o primeiro mês,
nós entendemos que nós tínhamos que profissionalizar o nosso ensino online. Então, migramos para a Google for Education, já trabalhávamos com a Google, mas não era institucional. Obrigamos todos os professores a aderirem à plataforma do Google, tanto na parte do Google for Education, quanto da parte do Google Orquestra. Então, com isso, houve um crescimento, um ganho tecnológico muito grande. Em contrapartida, a FAM foi a primeira instituição do interior do estado de São Paulo a voltar às aulas presenciais nos cursos da área da saúde, as quais foram autorizadas em agosto de 2020, porque faltavam profissionais da área da saúde, né? Aliás, essa é uma questão também, a avaliação, né, dessa área, né? Também Isso. é complicado, né? Muito complicado, nem vamos entrar nesse aspecto aí, né? Ainda mais que os casos, principalmente nas faculdades de medicina agora, né, com as recentes notícias que foram divulgadas. Mas ali em 2020, nós tínhamos que tomar uma decisão e a FAM optou para voltar às aulas presenciais de maneira imediata, as quais eram permitidas as aulas dos cursos da área da saúde. E nós voltamos. E com isso, nós entendemos muitos alunos a nível Brasil migraram para o online, mas com o término da pandemia, muito aluno queria o ensino presencial. E nós achamos um nicho e focamos principalmente no ensino presencial, onde o aluno quer ir para a faculdade, ele quer ter uma vivência universitária, ele quer ter uma experiência. Então, o nosso aluno pega trânsito, ele pega fila para entrar no estacionamento, reclama com razão, chuva, a fila na cantina, a fila na secretaria, mas ele tem um atendimento presencial. E tem as nossas aulas, nós temos em torno, na nossa grade curricular, dependendo do curso, de 8% a 10% das nossas aulas são um modelo à distância, porque é obrigado, até mesmo por causa da uma resolução do MEC que obriga que parte da aula seja à distância por causa da inclusão. Essa normativa foi criada lá atrás para ter a inclusão digital no ensino superior, mas nós trabalhamos com a carga mínima e todo o nosso modelo de negócio, modelo acadêmico, ele no ensino baseado no ensino presencial. Então eu acredito que a pandemia veio de uma certa forma, acabou trazendo tecnologia para o ensino superior, né? Mas também no nosso caso nós se consolidamos no ensino presencial. Já que você citou o tema inclusão, Gustavo, eu queria perguntar para você como é que a FAM reage, como é que ela age, como é que ela se preparou para atender, por exemplo, alunos neurodivergentes, por exemplo, ou então questões de acessibilidade, como é que a FAM está nesses aspectos? O plano de acessibilidade é uma exigência do próprio MEC, né? A instituição tem que ter um plano registrado dentro do seu programa pedagógico, né? Então, acredito que há uns 10 anos atrás, nós contratamos duas empresas especializadas na parte de projeto de acessibilidade da instituição. A maioria dos nossos prédios, no máximo, são 2 andares. Nós tínhamos rampas de acesso, mas naquele momento ficou constatado que seria melhor a instalação de elevadores, como por exemplo, né? Mas não só isso, como toda a sinalização também em braille, né? A sinalização de guia no chão. Os banheiros, no caso, temos alarme de segurança, comunicação. A parte de banheiro hoje, já num modelo novo, nós temos uma obra de expansão muito grande, a qual o nosso campus está passando. Os nossos banheiros do campus novo já não serão mais identificados como masculino e feminino. Serão todos banheiros individuais, né? Onde não existe a identificação nem de masculino e nem de feminino, né? Já num modelo novo de banheiro. Nos prédios mais antigos, nós temos os banheiros familiares e social, mas no prédio novo, nós criamos não existe mais, por exemplo, banheiro de uso coletivo, né? Então, já
pensando na questão especificamente de banheiro. Então, a instituição ela é toda projetada e readequada, né, os prédios mais antigos, para ter acessibilidade total. E certificada por empresas que garante que está sendo executado esse plano de acessibilidade. Na questão dos alunos, nós temos uma comissão interna que faz o acompanhamento e monitoramento dos alunos. São várias frentes. Imagina, por exemplo, nós temos, toda noite nós recebemos quase 7.000 alunos no campus, né? Então, nós temos alunos portadores PCD, neurodivergentes, nós temos alunos em várias situações que precisam de um acompanhamento. Então nós temos uma comissão interna e existe também um trabalho feito pelo nosso curso de psicologia. Nós temos uma clínica escola e nós temos um departamento específico que faz o acompanhamento desses alunos perante os professores do acadêmico. Então tem toda uma equipe técnica para fazer essa acolhida da melhor forma possível. É inevitável que a inteligência artificial chegou também para a educação e no ensino superior, né, que já são pessoas adultas, formadas e tudo mais. Como é que funciona esse limite? Como que os docentes, os professores, eles conseguem entender os limites? Até onde vai a inteligência artificial? Eu falo por mim. Eu sou da época do analógico ainda, né? Eu passei do analógico para o digital, do digital para o online e agora nós estamos entrando na inteligência artificial, uma revolução. Acredito que desde a Revolução Industrial é a primeira grande revolução a qual nós iremos passar. Os professores. A FAM, no início do ano passado, nós tomamos o Conselho Superior Acadêmico tomou uma decisão. Foi a primeira vez que nós criamos uma coordenação dentro da instituição, porque nós temos coordenação de cursos. Nós temos coordenação de direito, nós temos coordenação de veterinária, mas nós criamos uma coordenação de inteligência artificial. E a coordenação ela ficou responsável pela implantação de uma disciplina de EAD em todos os cursos. Então, hoje, o aluno, independente de ele cursar enfermagem, ou ele cursar administração, ou veterinária, ele vai ter no currículo, na grade curricular dele, a disciplina de inteligência artificial. E essa coordenação não ficou só incumbida da criação e da administração dessa disciplina curricular. Ela também é responsável pelo treinamento interno, tanto de alunos, professores e colaboradores de uma maneira geral. Por exemplo, nós temos um circuito interno de TV, de monitoramento de acesso de catracas, que hoje nós estamos interligando ele na muralha digital. Então nós vamos treinar os nossos colaboradores que estão à frente da segurança a poder trabalhar com inteligência artificial. Então essa coordenação, ela não trabalha especificamente na disciplina curricular, mas ela trabalha num conjunto todo para implantar a inteligência artificial dentro do campus da faculdade. Hoje no Band Negócios estamos conversando com Gustavo Azzolini, que é diretor da Faculdade de Americana. Nós vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos já já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Copa do Brasil 2026. Cobertura completa com a equipe líder de audiência na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, o Guarani fará sua estreia na Copa do Brasil. Vai enfrentar o Castanhal às 15h30 no Estádio Modelão, em Castanhal, no Pará. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, laia, laia. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Voltamos no nosso Band de Negócios de hoje, falando com Gustavo Azzolini, que é diretor da Faculdade de Americana. Gustavo, eu quero perguntar para você se na FAM também está seguindo o mesmo esquema do Brasil. Parece, eu ouvi dizer, alguém disse isso no passado, que o ano só começa no Brasil depois do Carnaval. Eu quero saber se na FAM também é assim, o ano vai começar depois do Carnaval. Realmente, né, existe essa frase que o ano no Brasil começa somente após o Carnaval. A faculdade é um pouco diferente, né? Todo mundo brinca comigo, acho que o aluno está de férias, acho que todo mundo está de férias na faculdade, mas para nós é um pouco diferente, porque nós temos que encerrar o ano letivo anterior e darmos início ao ano agora, por exemplo, de 2026. Nossas aulas já começaram um pouco antes do Carnaval. Nós temos um período de adaptação de trote, onde nós recebemos primeiro os alunos veteranos e depois nós recebemos o calouro e fazemos a aplicação de um trote solidário. Então nós aproveitamos esse período pré-Carnaval para fazermo-s... Você falou de trote, que é negócio de cortar o cabelo, pintar o rosto, tem? Hoje não temos mais tanto, isso é uma cultura um pouco maior das instituições públicas, né? Na instituição privada isso não existe tanto, mas nós aproveitamos para fazer um período de integração entre o aluno calouro e o veterano e utilizamos disso. Nós temos uma campanha, já estamos no 20º ano, que é do Trote Solidário, onde sempre nós fazemos arrecadação para ajudar algumas entidades que precisam, né? Então, por exemplo, no ano passado, Santa Bárbara tinha sofrido muito com o período de chuva, alagamento, e nós estamos atender um pouco as famílias. Então, sempre nós temos designado o trabalho do Trote Solidário e aproveitamos para fazer essa integração entre os alunos. Mas oficialmente o ano começou, né? O ano letivo 2026, agora não temos mais desculpas. E para dar início ao ano de 2026, nós criamos um modelo novo para esse ano, onde nós temos uma aula magna, né? Essa aula com o professor Gil Jardelli, onde será discutido inteligência artificial. O tema da aula é O Futuro é Agora. E nós criamos uma aula magna num modelo diferente, onde todos os nossos alunos foram convidados a participar dessa aula magna, não só os alunos, mas também todos os nossos colaboradores. Então, será um evento onde nós aguardamos um público superior a 5.000 pessoas para estarmos discutindo a inteligência artificial. O professor Gil Jardelli um dos brasileiros aí com maior, assim, mais renomado, posso dizer assim, não só no Brasil como internacionalmente, no assunto inteligência artificial. Então ele estará conosco discutindo como a IA está sendo aplicada no nosso dia a dia, e eu já tive o prazer de assistir essa palestra. Acredito que seja um pouco diferente, porque ele sempre muda o roteiro da palestra, mas ele consegue provar para nós que a inteligência artificial ela está muito mais presente do que nós imaginamos, ela está no nosso dia a dia e que realmente o mundo já mudou através da inteligência artificial. Como, por exemplo, ele cita na palestra, o maior laboratório farmacêutico hoje do mundo tem menos de 18 meses, surgiu de uma startup, enquanto grandes indústrias farmacêuticas demoravam décadas numa pesquisa para poder lançar um novo medicamento, pesquisas que demoravam anos. Hoje ela é feita em dias, e tanto que surgiu esse novo laboratório na indústria farmacêutica, baseado 100% em inteligência artificial.
com isso, com a tecnologia, o mercado de trabalho também tem uma demanda diferente em cada profissão. O que antes acontecia numa administração, hoje é diferente. Isso é passado durante o curso, essas mudanças. E como que é feita essa ligação, faculdade e o mercado de trabalho? Primeiro, nós tivemos que mudar a cultura interna, né? Onde nós tivemos que treinar nossos professores para essa nova situação, né? A maioria dos nossos professores eles estão inseridos no mercado de trabalho. A FAM hoje conta com praticamente 60% do seu corpo docente é composto de mestres e doutores. E quase todos são atuantes no mercado de trabalho. Mas nós tivemos que mudar a questão do sistema ensino-aprendizagem. Né? O que é feito o que está acontecendo na sala de aula. Nisso é fato. A inteligência artificial já interfere em todas as profissões. Todas. Não tem como. Né? Então nós tivemos que trazer isso para o aluno e fazer com que o aluno utilize da inteligência artificial também. Quando fala para o aluno usar a inteligência artificial, acho que vai fazer trabalho na inteligência artificial, né? Fazer TCC na inteligência artificial, né? Mas não é bem isso, não. A questão é ele colocar isso na prática. Então, o corpo docente foi treinado através dessa coordenação de inteligência artificial. E isso está sendo repassado hoje de forma gradativa aos nossos alunos para que eles possam colocar isso na prática. O alunado da FAM é um alunado também que já está inserido no mercado de trabalho. A maioria dos nossos alunos já trabalham. E é uma geração que vem, que não precisou fazer a migração, como eu citei, do analógico para a inteligência artificial, né? A migração deles é mais curta, né? É do digital para a inteligência artificial. Muitas profissões deixarão de existir daqui para frente, né? Existe um estudo já que em torno num período muito curto, em questão de 1 a 2 anos, mais de 200 milhões de pessoas vão perder o emprego por profissões que deixarão de existir, só que irão surgir mais 300 milhões de novas profissões. A mesma coisa aconteceu na Revolução Industrial, né? Só que a Revolução Industrial nós tivemos um período de adaptação de quase 100 anos, né? Onde nós saímos do tear manual para o tear mecanizado, né? Hoje é normal, por exemplo, ter fábricas sendo operadas 100% por robôs humanoides, né? Isso não é uma coisa tão distante, já existe essa realidade. Isso nos preocupa muito. Nós estamos inseridos na região metropolitana de Campinas. A região metropolitana de Campinas é um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, né? Nós temos um percentual grande do PIB. A nossa região representa um percentual grande, aí, em torno de quase 5%, se não estiver enganado, do PIB é representado aqui na nossa região. Então, nós, como instituição de ensino superior, temos que estar muito atenado a isso para formarmos o nosso aluno de acordo com a necessidade do mercado de trabalho, né, para que eu acredito que isso, além dessas novas profissões, o time vai mudar, né? O que demorava anos, né? Agora, eu tive, até para citar um exemplo, eu tive uma palestra no final de 2024, onde um grande CEO de uma grande Big Tech falou que a profissão do futuro ia ser agente de IA, novembro de 2024. Quando nós tivemos o início de 25, o Grok e o ChatGPT inseriram agentes dentro da própria inteligência. O que ia ser uma profissão, ela nem chegou a existir. A própria inteligência artificial, né, hoje, por exemplo, o Grok trabalha com 3 agentes que discutem entre eles para dar a melhor resposta, né? Então, o tempo agora vai ser muito mais escasso, muito mais rápido para tomar decisões, surgimento de novas profissões e análise de demanda de mercado. Ô, Gustavo, a gente está caminhando aqui para a fase final da nossa entrevista, hoje aqui no Band Negócios, mas eu não posso deixar de perguntar para você. Eu estava dando uma olhada no portal, fiquei muito interessado aqui de que o aluno tem clube de vantagens. Queria que você contasse essa novidade. Nós temos, dentro da instituição, acho que um dos maiores clubes de vantagens que nós temos é a linha direta do aluno com as empresas na parte de estágio e a parte de empregos, né? Nós temos uma agência de emprego própria dentro do nosso portal,
onde as empresas da região conseguem disponibilizar as vagas para o nosso alunado, tanto vagas de emprego como vagas de estágio, né? O nosso aluno, como eu disse, ele já está inserido no mercado do trabalho, mas ele é um aluno que vai passar por estágio, ele vai colocar na prática o que ele está aprendendo no dia a dia na sala de aula. E também, além disso, o que nós temos? Nós temos várias parcerias com diversos segmentos, onde gera vantagem para os nossos alunos, desde academia, lojas, que acabam gerando, que são empresas parceiras da faculdade. A faculdade trabalha muito ativamente perante a comunidade, né? Em todos os segmentos nós temos uma parte social muito forte, os projetos diversos, dezenas de projetos sociais, e isso acaba gerando muitas parcerias que nós tentamos sempre reverter em um clube de vantagem, um benefício para o nosso alunado. Vamos finalizar falando então do final do curso, que acho que todo mundo fica na expectativa. Como é que funciona a questão de TCC, colação de grau? E hoje em dia tem desde 2022, né, desde janeiro de 2022, os diplomas agora eles são emitidos 100% online. Não existe mais você ir até a faculdade pegar o diploma. Aquele canudo não tem mais? O canudo acho que existe, só não colação tem nada de grau. dentro, né? Isso. Quero entender como é que funciona esse final de curso, quais que são as exigências. O aluno ele tem que cumprir a sua grade curricular, né? Ele tem que ter... O aluno ele precisa de 2 tipos de aprovação. Ele tem que ser aprovado de forma a parte acadêmica, ter rendimento na parte de notas, né? Não ter disciplinas a cursar, e ele também tem a parte de presença, né? Ele tem que ter pelo menos 75% de presença em sala de aula. Uma vez preenchidos os requisitos, ele se torna apto a ter a sua colação de grau. Por sinal, estamos tendo colação de grau na FAM, tivemos desde a semana passada e estamos tendo durante essa semana também, onde nós estamos formando em torno de quase 2.200 alunos que concluíram o ensino superior no decorrer do ano passado. Realmente o canudo é uma sessão solene, né? Apesar de registrada em ata, no livro da instituição ainda, a sessão solene de colação de grau, mas desde 2022 os diplomas são feitos por uma registradora digital. Então hoje a faculdade compacta o arquivo, esse arquivo é compactado por uma certificadora digital e nós enviamos para uma segunda instituição para efetuar o registro. Por exemplo, os diplomas da FAM durante muitos anos foram registrados aqui na Unicamp. Somente universidades têm o cartório para fazer o registro. Então, no nosso caso de faculdade, nós temos que encaminhar para uma universidade validar o nosso diploma. E hoje esse 100% no modelo online, onde é gerado um QR Code. Uma vez acessado o QR Code, ele é feita a validação do diploma perante o Ministério da Educação. Existe ainda o diploma físico, né? Muitos alunos encomendam para empresas terceirizadas. Colocar né? no quadro, né? Claro. Pergaminho, pele de cordeiro, né? Existe ainda muito desses ainda que vão estar sendo colocados em quadros, vão estar sendo expostos, né? Mas o restante do modelo 100% hoje digital, e temos, em média, o aluno recebe, a partir do momento que ele fez a colação de grau, ele recebe um certificado de conclusão de curso imediatamente, e existe um prazo de 6 meses para ele receber o diploma registrado online. Esse prazo é um pouco menor, aí, em torno de 4 meses, né? Hoje está demorando para sair o registro do diploma. Gustavo Azzolini, diretor da Faculdade de Americana, da FAM. Quem quiser conhecer mais a FAM, faz como? Nosso site, fam.br, ou se não, fica aqui um convite para estar conhecendo a nossa instituição de forma presencial, né? É uma honra receber para uma visita, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? Um pouco mais das nossas instalações, nosso corpo docente. Então fica o convite aqui a todos, né? Faculdade de Portas Abertas. Conversamos com Gustavo Azzolini, diretor da Faculdade de Americana, a FAM. Até o próximo Band Negócios. Este é o Manhã Bandeirantes.